Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Quero agradecer aqui a presença daquelas que estão nos visitando hoje, porque hoje parece que até que é o culto das mulheres, né? Porque só veio visitante mulher, né? Sejam todas bem-vindas. Hoje é um culto especial, um pouquinho diferente dos que nós temos às terças-feiras, porque tem um grupo orando num propósito em cima do livro de Neemias durante 52 dias, que se encerra no dia 2 de outubro. E me pediram para trazer uma mensagem hoje sobre Neemias. Mas também é um dia especial porque hoje nós temos a grata satisfação de receber de volta uma filha desta casa, que há muitos anos não entra aqui. E ela está de volta para a honra e glória do Senhor. E muitos aqui a conhecem. E ela deu sorte que ela veio num dia que aqueles com quem ela conviveu e que permanecem na igreja estão praticamente todos aqui. Você pode se colocar de pé, Juliana? Seja bem-vinda, essa casa sempre foi sua, tá bom? Sinta-se à vontade. Então, irmãos, eu quero fazer uma breve introdução para entender um pouquinho o que aconteceu através de Neemias. O povo de Israel foi feito cativo, levado para a Babilônia, ficou ali naquele exílio por um bom tempo, e Deus começou a mover seu povo para restaurar Jerusalém. Primeiro, ele usou Zorobabel, que reconstruiu o templo. Depois, Esdras. E um tempo atrás, eu estudando o livro de Esdras, aí eu ouvi lá sobre restauração de Jerusalém, eu falei, mas não é Neemias? Aí eu fui me aprofundar, e fui estudar sobre os reis, fiz uns mapas lá, acabou que eu não achei esse estudo, tive que fazer outra pesquisa. Então, quando chegou em Esdras, que era sacerdote e escriba, um homem apaixonado pela palavra de Deus, ele buscou restaurar a vida espiritual do povo de Israel, lá em Jerusalém. E ele combateu pecados, ensinou a lei, trouxe a santidade de volta para Jerusalém. Mas quando ele tentou reconstruir os muros, houve um levante contra ele. Ele foi boicotado, e aqueles que não queriam que Jerusalém fosse restaurada, enviaram cartas com mentiras ao rei, dizendo que aquele povo era um povo rebelde, que não obedecia nem ao seu Deus, e que era para o rei procurar nos livros, que ele ia encontrá-la. E aí o rei mandou procurar, achou e mandou parar tudo. Então Esdras, ele restaurou a adoração, restaurou a lei, fez um reparo na vida social e espiritual daquele povo, mas ele não conseguiu reconstruir a cidade. E passaram-se 13 anos, até que Deus move o coração de Neemias e o envia para lá. Então, 13 anos depois, Deus levanta um homem improvável, Neemias. Quem era Neemias? Copeiro do rei. Uma pessoa que não tinha nenhuma significância ali naquele cenário. Era apenas um copeiro. Mas ele devia ser o copeiro, irmãos. Ele era improvável ali para aquela situação. Mas ele não era um copeiro qualquer. Porque aqueles que leram o livro de Neemias devem se lembrar que o rei percebeu que ele estava triste. Se ele fosse um copeiro qualquer, aquele que faz só por obrigação, você acha que o rei ia notar que Neemias estava triste? Que o semblante dele estava abatido?
Não. Porque Neemias era alguém especial para o rei. Era alguém com quem o rei tinha um certo relacionamento. Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era escriba. Simplesmente um copeiro. Mas o seu coração se quebrantou quando ele ouviu as más notícias. Jerusalém está em ruínas, seus muros estão destruídos e suas portas queimadas. Neemias chorou, jejuou, buscou a Deus e pediu permissão ao rei e se colocou à disposição do Senhor para essa grande obra. Então aqui nós temos um princípio. Esdras restaurou a palavra, mas Neemias restaurou os muros. A restauração espiritual, ela precisa andar de mãos dadas com a restauração da identidade. Porque sem os muros, Jerusalém estava sem a sua identidade. Então Deus, ele trabalha antes, durante e depois. Deus, ele começou a falar, antes de tudo isso acontecer, 700 anos antes de Jesus nascer, com Isaías, que profetizou sobre os reparadores de brechas, mesmo antes da queda de Jerusalém. Antes de Jerusalém ser sitiada, Isaías já estava proclamando que Deus queria levantar restauradores de brecha. E lá em Isaías 58:12 diz assim, Isaías 58:12. Esperar ali o irmão Rogério projetar, para a gente acompanhar. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. E você será chamado reparador de muros rachados, restaurador de ruas e moradias. A minha versão diz assim: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Durante o cativeiro, Deus levantou Ezequiel no ano 590 a.C. No exílio, ele denunciou os pecados e lamentou que não havia quem se colocasse na brecha. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então, durante aquela época, o Senhor estava procurando alguém no meio do povo que se pusesse na brecha para restaurar aquele povo que havia se perdido em meio à idolatria. E por fim, depois do cativeiro, em 458 a.C., Deus levanta Esdras, que vai lá, restaura, a adoração, o templo foi reconstruído, mas ele não consegue restaurar os muros da cidade. E em 445, Deus levanta finalmente Neemias. E ele vai lá e consegue realizar aquela grande obra de restaurar a cidade em 52 dias de trabalho. Isaías viu de longe, Ezequiel chorou no exílio, Esdras reergueu a palavra novamente, mas Neemias foi quem conseguiu restaurar os muros e trazer de volta identidade e dignidade ao povo de Jerusalém. O muro, ou os muros, tem um significado. O primeiro é proteção. Sem muros, a cidade estava vulnerável a qualquer ataque.
se tornava uma presa fácil aos inimigos. E assim também, irmãos, é a nossa vida sem limites espirituais, sem esse muro do Senhor ao nosso redor que nos guarda dos ataques dos inimigos. Se nós não reedificarmos esse muro espiritual, essa barreira contra esses ataques, nós também nos tornamos presas fáceis. E o muro também fala de identidade. O muro, ele dizia: aqui é Jerusalém, a cidade do Deus vivo. Sem muros, era como uma cidade que não tivesse nem rosto, nem dignidade, muito menos identidade. E o muro também, ele faz separação entre os que estão dentro e os que estão fora, quem pode e quem não pode entrar. Quando os muros espirituais da nossa família, ministério ou vida profissional estão caídos, perdemos nossa identidade, a nossa dignidade e a nossa proteção. Mas quando o Senhor nos ajuda a reconstruir, a dignidade volta, a identidade é reafirmada e todos reconhecem que aqui existe cuidado e existe vida. Não está abandonado, não está em ruínas. Eu me lembrei agora, quando eu estava preparando, isso não me veio à mente, me veio agora, uma pesquisa que foi feita com relação a imóveis, automóveis, que são largados. Em relação àqueles que são cuidados. O que essa pesquisa fez? Eles observaram que edifícios, casas, que estão com a sua fachada intacta, sem vidro quebrado, sem madeira quebrada, sem tijolo quebrado, com reboco inteiro, pintura tudo em dia, ninguém destrói, ninguém quebra nada. Se um carro for largado na rua inteiro, ele pode ficar meses parado ali. Se ele estiver limpinho, ninguém faz nada com o carro. E aí eles fizeram uma experiência, pegaram um carro, largaram esse carro no mesmo lugar, quebraram um farol e deixaram o carro sujar. Quando eles voltaram para ver o carro estava sem roda, sem banco, todos os vidros quebrados, todas as lanternas quebradas. Porque quando eles olham e veem algo que não está sendo cuidado, ninguém cuida, não tem dono. Ah, quebrou aqui um vidro, vou quebrar mais um. E a mesma coisa os imóveis. Aqueles que estavam com os vidros intactos, a pintura limpa, permaneceu assim mesmo numa zona de conflito. Aí eles foram lá e quebraram uma janela. Quando eles foram depois, todas as janelas estavam quebradas, porta com buraco. Porque a impressão que as pessoas têm é de abandono. Ninguém mora, ninguém cuida, a gente pode fazer o que quiser. Então, Jerusalém sem os seus muros era a mesma coisa. Dava a impressão de abandono. Era entulho para todo lado, portas queimadas. Uma cidade sem identidade, sem dignidade, sem cuidado. Então nós não podemos permitir que isso aconteça, nem na nossa família, na nossa casa, com aquilo que Deus nos dá, os bens que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para administrarmos, a nossa vida espiritual, o ministério que o Senhor entregou a cada um de nós, né, o chamado, e até mesmo a nossa vida profissional. Nós temos que cuidar, porque tudo que temos não é nosso, é do Senhor. Nós apenas administramos. E um dia prestaremos conta a Ele de toda a mordomia que Ele nos deu. Tudo o que fazemos aqui, nós um dia estaremos diante do Senhor, prestando conta a Ele de tudo que dissemos ou não dissemos, tudo o que fizemos ou não fizemos, e de tudo que Ele colocou nas nossas mãos.
E quando eu falo colocou nas nossas mãos, eu não estou falando apenas de bens, mas de vidas. Cônjuge, filhos, netos, os familiares que estão debaixo da nossa autoridade, nós responderemos diante do Senhor por cada uma dessas vidas e por tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Então, feito essa introdução, vamos entrar agora na história de Neemias. Vamos orar um pouquinho antes? Rogério, você já pode colocar aí Neemias 1, a partir do verso 4 até o verso 6. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, por esse grupo que tem orado em cima desse livro, buscando do Senhor uma direção, uma unção para fazer a tua vontade. E nesse momento, Deus, nós vamos tocar em alguns aspectos do livro de Neemias e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, que os irmãos não ouçam aquilo que eu estou dizendo, mas aquilo que o teu Espírito vai falar ao coração de cada um, porque cada um aqui pode ouvir de uma forma diferente aquilo que vai ser dito, de acordo com a necessidade que cada um tem nesta noite. E que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar sabedoria, Pai, perseverança, para que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor colocar em nossos corações na noite de hoje, em o nome de Jesus. Amém. Então, Neemias, ele era um homem de oração. E essa porção que nós vamos ler vai falar exatamente disso. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele falou ali que ele passou dias. A Bíblia não nos diz quantos dias, mas com certeza não foram poucos. Ele orou até que o Senhor o respondeu. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. 6, até o 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. Dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Olha só que interessante, irmãos. Ele confessa os pecados que ele sabe que o povo cometeu, mas ele não se exclui. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. E isso é muito importante quando nós nos chegamos diante do Senhor para pedir a Ele uma direção, uma bênção, reconhecer as nossas falhas e as falhas do nosso povo. No nosso caso, nós temos que orar pela nossa nação e pedir perdão a Deus pelas falhas da nação brasileira e pela nossa também. Então o texto diz que ele buscou ao Senhor com jejum e oração por dias, para que o Senhor desse a ele uma direção e para que ele também encontrasse graça diante do rei. Porque ele era um servo e ele precisava da autorização do seu rei para ir até a sua cidade natal, restaurar os seus muros. Ele era também um homem submisso. Neemias 2, verso 4 e 5. O rei me disse: o que você gostaria de pedir então? Orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência,
que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então Neemias, ele respeitando a autoridade daquele que estava acima dele, ele foi até ele e pediu autorização. Ele não fugiu e foi para lá por conta própria só porque Deus o enviou. Ele fez o que era correto. Conversou com o rei, abriu seu coração e pediu aquilo que ele precisava. E o rei, movido por Deus, concedeu a ele tudo o que ele precisaria para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando Deus ele nos dá uma tarefa, irmãos, Ele move o que é necessário e nos fornece o que precisamos para que aquela tarefa seja cumprida. Nós não precisamos nos desesperar, nem nos preocuparmos, porque o Senhor vai à nossa frente, como foi à frente de Neemias, tocou o coração do rei, o rei deu a ele tudo aquilo que ele precisava, não faltou nada para Neemias, para que ele conseguisse realizar aquela grande obra. E no texto diz que ele até ajuda aos moradores de Jerusalém com aquilo que ele tem. Tão grande foi a benevolência do rei. Então o Senhor ele vai mover homens, mulheres, autoridades, quem for preciso para que a tarefa que ele te delegou seja executada. Nós só precisamos confiar e acreditar que aquele que te comissionou vai te dar as condições. Amém? E ele também era focado. Ele foi para Jerusalém com um objetivo: restaurar os muros da cidade, trazer dignidade e devolver a identidade a Jerusalém. Esse era o alvo dele. E serve de exemplo para nós, porque ele teve muitas distrações, amenizando, porque na verdade foi muita perturbação. Tinham dois sujeitos lá terríveis, chamados Simbalate e Tobias, que não davam paz para ele dia e noite. Mas ele não permitiu que isso desviasse o seu foco. E muitas vezes nós, quando estamos fazendo a obra do Senhor, nós nos deixamos distrair por outras coisas que o inimigo coloca na nossa frente, e muitas vezes nos faz acreditar que é a vontade do Senhor. Então nós temos que parar e analisar. Espera aí, o Deus a quem eu sirvo, ele não é incoerente. Ele me mandou fazer isso. E ele não vai colocar outra coisa no meio, a não ser que ele me fale antes. Ó, você está indo para executar esse serviço, mas durante o serviço, eu quero que você faça isso. Ele não ouviu isso do Senhor. E olha só o que acontece. Neemias 6:3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles estavam tentando de todos os meios fazer com que Neemias parasse a obra. E Neemias não deu bola. E eles insistiram várias vezes. E Neemias diz que todas as vezes que eles mandavam mensagem, ele dizia a mesma coisa: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Então, quando alguém quiser nos distrair, desviar o nosso foco daquilo que o Senhor nos entregou para fazermos, façamos como Neemias: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não posso fazer outra coisa
até que eu termine esta grande obra. Depois eu posso te ajudar. Depois eu posso fazer isso que você está me pedindo. Mas agora, o Senhor requer de mim que eu complete esta obra. Não precisamos ser grosseiros, mal educados. Simplesmente, olha, agora eu não posso. A obra que estou fazendo para o Senhor é muito mais importante. Depois eu posso fazer qualquer outra coisa. Agora não. E ele era um homem de perseverança. Diante de todos os obstáculos, ele não parou, ele não desistiu, ele não desanimou. Eu lembrei agora de uma porção do texto, que eu não coloquei aqui na ministração, onde os moradores vão até ele reclamar que estavam cansados, famintos, e eles não tinham mais de onde tirar alimentos. Eles não podiam mais continuar trabalhando ali, porque eles tinham que trabalhar na terra, porque os nobres que estavam lá estavam escravizando eles. Eles tinham que pagar juros, alguns filhos foram vendidos como escravos, e isso indignou Neemias. E ele foi até os nobres e apertou eles. E eles reconheceram o erro e prometeram para Neemias: faremos tudo conforme você diz. Não cobraremos mais nada, devolveremos o que pegamos, vamos entregar os escravos, e aí a obra pôde continuar. Às vezes, nós vamos ter que dizer coisas que são desagradáveis a algumas pessoas que estão ao nosso redor para que a obra continue. Mas precisamos saber como falar. Neemias não ofendeu, não agrediu, ele apenas mostrou a verdade. O povo está reclamando que vocês estão sendo pesados sobre eles. E o que vocês têm a me dizer sobre isso? Se ele não tivesse feito isso, o povo não teria ânimo para continuar a obra, e talvez hoje nós não estaríamos lendo Neemias, né, com essa alegria de ver uma obra tão grande executada em tão pouco tempo. 13 anos de espera e 52 dias para executar. Deus, ele escolhe as pessoas certas para cada tarefa, por mais improváveis que elas sejam para os outros. Porque quando a gente fala de improváveis, não é para Deus, é para o homem. Porque eles olhavam para Neemias. Quem era Neemias? Não era ninguém importante. O copeiro não é importante. Ele tem um papel lá de provar tudo que o rei bebe, para que o rei não seja envenenado. Mas se acontecer dele tomar uma bebida envenenada e morrer, no outro dia tem outro no lugar dele e ninguém vai lembrar dele mais. Mas Deus lembra. Nós somos os improváveis que Deus usa. Amém? Não se importe com o que os outros pensem, com o que os outros digam ao nosso respeito. O que importa é o que Deus diz sobre nós. E os planos que Ele tem para nós são superiores. Nós não podemos permitir que ninguém venha nos diminuir. Porque ninguém dá o seu sangue por alguém que não vale nada. Nós temos alto preço, o sangue de Jesus. E precisamos nos lembrar disso sempre que alguém tenta se sobrepor sobre nós, querendo nos diminuir, dizendo que não temos valor. Posso não ter valor para ele, mas eu tenho muito valor para Deus. E você também. Neemias 6,15. O muro ficou pronto no 25º dia. No 25º dia de Elu, em 52 dias. Me assustei ali, 20º, eu falei, 20º? Em 52 dias
o muro foi reconstruído. Será que não havia ninguém ali em Jerusalém com capacidade para reunir o povo e reconstruir o muro? Com certeza, irmãos. Com certeza tinha não um, mas vários com capacidade. Mas com certeza não tinha nenhum com disponibilidade, com vontade. E é por isso que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Porque a maioria dos capacitados não estão disponíveis. Não estão interessados em fazer aquilo que Deus quer. São importantes demais. E por isso Deus usa os improváveis. Este livro, este estudo, ele é um chamado para a igreja hoje. Porque Deus ainda está procurando pessoas que se coloquem na brecha. Pessoas que não digam, isso não é problema meu. Porque a situação de Jerusalém não era problema de Neemias. Ele não estava lá. Mas ele sentiu aquilo que o povo que estava lá estava sentindo ao ver a cidade em ruínas. E aquilo comoveu o coração dele. Embora não fosse responsabilidade dele, ele sentiu esse encargo de restaurar aqueles muros e se colocou à disposição do Senhor. Então Deus está buscando pessoas que tomem a causa do outro, que chorem, que intercedam e se levantem para reconstruir. Se cada um que está na igreja de Jesus hoje se preocupasse com a dor do outro, talvez não houvesse igreja nenhuma com poucos membros. Teríamos que ter vários cultos em todas as igrejas por dia. Mas a maioria das pessoas, elas só se colocam na brecha por elas, pela sua família. Hoje, nós estamos vivendo um período na nossa nação em que nós temos que nos colocar na brecha pelo Brasil. Orar para que o povo reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque só Jesus pode acabar com essa guerra ideológica que nós estamos vivendo e que tem separado pessoas dentro das próprias casas. Ele é o único que tem poder para isso. Então nós precisamos nos colocar na brecha, orar para que o amor de Deus constranja esses corações. Porque não há força maior no mundo que o amor. O amor é a única força que pode fazer dois inimigos se tornarem amigos, se tornarem irmãos. O ódio só causa separação, mas o amor, ele muda os corações. Então nós temos que orar por isso, para que o amor de Deus esteja presente em cada coração desta nação, para que nós possamos ser a nação que o Senhor planejou, a nação do último avivamento. Então Isaías 58:12, ele nos lembra que os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Serás chamado reparador de brechas. E esse chamado, ele é geracional. Ele não termina conosco. Nós temos que nos preocupar hoje em não criarmos herdeiros, mas criarmos sucessores, aqueles que vão levar adiante o chamado que Deus nos deu, o legado que nós estamos deixando. Porque herdeiros são aqueles que consomem aquilo que foi deixado e não dão continuidade.
E o Senhor está nos chamando para dar continuidade a essa obra através dos nossos filhos e dos nossos netos. E nós precisamos prepará-los para que eles continuem essa grande obra de evangelização, para que no caso do nosso país, o Brasil se renda aos pés de Jesus. Então não é sobre hoje, mas sobre levantar fundamentos para as próximas gerações. Talvez na nossa vida, na nossa casa, houve tentativas frustradas, como as de Esdras, de levantar esses muros, de trazer toda a nossa parentela aos pés de Jesus. Talvez houve oposição e a obra parou. A gente ouve muito uma frase, né? Não tem jeito. Fulano não tem jeito. Não adianta orar, não adianta levar para a igreja. E aí uns dizem uma frase muito batida, né? Pau que nasce torto, morre torto. Só se ele não encontrar o carpinteiro de Nazaré no caminho. Porque esse carpinteiro desentorta qualquer pau. Então, enquanto há vida, há jeito, há solução. Quando a gente diz que não há jeito para alguém, a gente está dizendo que o nosso Deus não é poderoso. Gabriel não falou para Maria que não há impossíveis para Deus? A Bíblia tem várias passagens onde diz que Deus pode todas as coisas. Quando diz todas as coisas, não ficou nada de fora. Qualquer problema, qualquer situação que você possa imaginar, está dentro dessa todas as coisas que Deus pode fazer. O problema é que às vezes nós não queremos perseverar, não queremos pagar o preço, até que Deus age. E aí é mais fácil dizer, não tem jeito. Larga para lá. Mas tem. Nós já ouvimos aqui nessa igreja vários testemunhos de pessoas e situações que não tinham mais jeito aos olhos humanos. E Jesus entrou e deu um jeito. Não é? Basta que lembremos de Lázaro, irmãos. Lázaro era algo altamente impossível de ser revertido. Porque você pegar alguém que está num caixão aqui, que acabou de morrer, que está com todos os órgãos intactos, e orar, Deus dá um toque, a centelha de vida volta a fluir e a pessoa levanta. Agora a Bíblia diz que Lázaro estava se despedaçando, já estava cheirando mal. Então não era o caso somente de o fôlego de vida entrar nele. Foi necessário a restauração de célula por célula do seu corpo. O mar vermelho se abrir. Que força consegue criar uma parede de cada lado de água, sem nada segurando aquela água? Então nós não podemos aceitar nada como definitivo de que não tem jeito, que não tem solução. O Senhor, Ele tem jeito para todas as coisas, Ele tem solução para todas as coisas. Mas Ele depende de homens e mulheres como Neemias, que se coloquem na brecha, que estejam disponíveis e dispostos a fazer a vontade dEle, custe o que custar. E às vezes custa mesmo. Neemias teve que enfiar a mão no bolso. Ele teve que tirar do dele para ajudar o povo a continuar a fazer aquela grande obra. Às vezes nós também precisamos enfiar a mão no bolso. Às vezes nós precisamos abrir o armário
e dividir ao meio, pacote por pacote, com aquela pessoa que está passando fome. Mas o Espírito Santo, ele está nos levantando hoje